Olha eu de novo, queridos. Shalom, shalom do avivamento. Amém, santos? Ilustres, nobres, porque todos que se voltaram a Yeshua nasceram de novo. E nascendo de novo, tornaram-se ilustres. Foram restaurados, foram resgatados, foram redimidos pelo poder do sangue do Cordeiro. Então, a nova criação ela é tremenda. Se todos realmente nasceram de novo, então deixaram de viver a velha criatura. E o que é a velha criatura? A velha criatura é aquilo que está na alma. Eu posso dizer que é o tipo do joio. É o joio. É interessante que o joio e o trigo. Na parábola do joio e o trigo, muitos falam diversas interpretações, mas veio a mim aqui uma revelação tremenda acerca disso. E essa revelação tem um sentido no que eu quero tratar aqui, tá? O joio não pode ser arrancado porque se arrancar prejudica o trigo. Alguém veio de meia-noite e semeou lá o trigo no meio ou semeou o joio no meio do trigo. Você observe que isso é uma realidade espiritual. Se trazemos essa parábola do joio e do trigo, vemos também que aconteceu no mundo espiritual. O inimigo veio, semeou a mentira e Adão e Eva caiu no laço. E ali o homem perdeu o brilho da glória de Deus e tornou-se criaturas ou filhos da criação. Perderam o brilho de serem chamados filhos de Deus e se tornaram simplesmente filhos da criação ou criaturas. E a proporção que foi se prosseguindo, os homens se tornaram piores, tristes, como está escrito em Gênesis capítulo 6. Homens truculentos, homens violentos, homens selvagens, sanguinários, ao ponto de o próprio Pai não querer mais o Espírito Santo no meio dos homens, como está lá em Gênesis capítulo 6. Mas quem chama atenção, o homem sem o Espírito Santo, ele é comparado a um porco. O porco ele não consegue olhar para cima, só olha para baixo, entendeu? Porque ele não tem um miolo, um eixozinho aqui no pescoço para poder erguer. Então o homem perdeu o brilho de estar sendo simplesmente, somente filho da criação. Foi caindo, 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 até hoje o homem anda caindo, caindo, ao ponto de estar em densas trevas. Por isso que Jesus chama que os que estão lá são chamados de filhos das trevas. Porque quem são esses? Esses são aqueles que caminham segundo os seus pensamentos e sua forma do que vem no coração, do que vem na mente e no coração. Quem segue mente e coração o tempo todo é alma. Então, a alma, que é mente e coração, quem segue a alma, quem segue a mente e o coração, está seguindo a sua própria natureza. E a nossa natureza humana, no sentido de barro, no sentido de humanidade, é a natureza caída. Então, ali dentro do nosso ser está a nossa alma. E a alma, ela ficou como uma imagem semelhante ao trigo, que foi semeada com a semente do mal. Ou seja, perdão, a semente do inimigo, que foram as palavras, o veneno foi o joio, e o joio foi colocado dentro da alma. A alma do homem ficou infectada e prejudicou o espírito do homem. E o espírito do homem morreu naquele dia que pecou no Éden. Mas veio o segundo Adão, Jesus Cristo, resgatando tudo para o homem. O primeiro homem pecou, o primeiro homem Adão pecou e trouxe a catástrofe, e está aí o resultado sobre a terra e as consequências dela, com suas maldições e operações demoníacas. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio como cordeiro, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou como um leão. Ele ressuscitou para reinar, ou seja, para declarar com autoridade no mundo espiritual que ele veio restituir a natureza do homem a todos que partir para ele em direção ao Pai terá um encontro com a realidade e terá uma nova identidade. Ou seja, aquilo que o primeiro homem perdeu no Éden, a identidade como filho de Deus,
ficando só como filho da criação, ao ponto de cair de nível até ficar em densas trevas e receber títulos como filho das trevas, filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da injustiça, filhos da impiedade, filhos da iniquidade, filhos da perdição. Tornou-se tudo isso o homem. Mas veio Jesus resgatando os homens que se arrependem. Veio Jesus resgatando. E até hoje o resgate continua. O efeito do poder do sangue derramado na cruz. Ele trouxe a solução para a humanidade. E todos que ouvem a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo convence. E depois de convencer, ele acaba revelando Jesus Cristo. Assim como ele se revelou pessoalmente de uma forma íntima para Saulo e transformou em Paulo. Assim como ele se revelou também para João na ilha de Patmos. Jesus continua sendo revelado para muita gente aí e é preciso entender, a partir do momento quando o próprio Espírito convence do pecado e revela Jesus, o homem ele nasce de novo. E nesse nascimento ele experimenta delícias da eternidade. Quer que eu diga mais? Deixou de ser simplesmente só ser filho da criação e deixou de estar em densas trevas e acaba ficando numa posição séria, forte e de autoridade. Filho de Deus, uma identidade violenta no mundo espiritual. O primeiro homem perdeu, mas o segundo homem, Jesus, resgatou. Então nós hoje somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus primogênito resgatou a identidade para a humanidade. Então somos hoje filhos de Deus. Todos os homens precisam se arrepender e se arrepender de verdade e ter uma vida com o Senhor. E, sendo filho de Deus, tornou-se a brilhar e é um filho da luz, porque o Pai da criação sobre a humanidade geral tornou-se para mim e para você que já está andando com Jesus, caminhando com Jesus, é agora filho de Deus, é agora filho da luz. Ele, o Pai celestial, que sobre muitos é Pai da criação, sobre esses que nasceram de novo, é agora Pai das luzes. Ele é o Pai que tem bons presentes para dar aos seus filhos. E filhos de Deus. Filhos da criação ele cuida, porque ele ama, ele zela, porque são imagem e semelhança dele. São pessoas preciosas, porque já foram pagos sobre eles o sangue do Cordeiro. Vai caber se eles querem Jesus Cristo, vai caber se eles querem se arrepender. Quem não se arrepende, infelizmente, vai fazer besteira, vai fazer igual a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, em vez de se arrepender, quando reconheceu que ali era o Messias, mas como Cordeiro, ele ficou com remorsos e foi se matar, se suicidou. O filho da perdição tornou-se o filho da perdição na realidade. Mas Pedro também teve uma traição também que Pedro criou, infelizmente. Pedro negou 3 vezes. Mas Pedro, Mateus, o Evangelho, segundo Mateus, fala que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele se arrependeu. Então, o segredo de tudo isso não é remorso e nem se culpar e nem botar a culpa em Deus, é admitir que eu preciso ter uma vida com Yeshua, andar com Jesus Cristo, nascer de novo, ter uma vida de verdade. Não é religião, é relacionamento. E relacionamento é por meio da fé e comunicação com o Criador. Amém, querido? Então, precisamos cada dia, de fato, de verdade, tomar vergonha em nossa cara e procurar agora Yeshua, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. E temos que estar com aliança. E muitos estão por aí desapercebidos, outros conscientes brincando, mas eu quero estar ligado. E você? Então, nova criação, nova história, nova jornada, propósitos para serem revelados. O Espírito Santo quer lhe dar entendimento através da palavra de Deus. Quer um conselho? Renda-se a essa aliança que foi feita ali na cruz por meio do sangue de Jesus derramado. E você vai experimentar delícias da eternidade. Um forte abraço para o seu coração. Shalom novamente. Decida experimentar uma nova vida em Yeshua, ou seja, em português, Jesus, o Filho primogênito do Pai Celestial. Um forte abraço. Shalom, shalom do Avivamento.